Olá, alunos! Hoje vamos iniciar a nossa aula sobre auditoria na assistência diária de enfermagem. Sou Adriana Grécio, professora especialista. Vamos entender o conceito de auditoria diária de enfermagem. Então, o que diz os estudiosos? O trabalho de enfermagem não produz bens a serem estocados e comercializados, e sim serviços que são consumidos no ato da produção, isto é, no momento da assistência. Nessa concepção, o trabalho constitui um processo, ainda segundo a mesma autora, Paulina Cougar, citando Gomes, a enfermagem se insere de fato como um trabalho demarcado pelas influências históricas, sociais, econômicas e políticas. Já Fernandes, ele diz lá em 2003 que na sua trajetória profissional ele tem desempenhado o papel de controlador do serviço dos demais elementos da equipe de enfermagem, centrando o trabalho predominantemente em atividades administrativas burocráticas, distanciando-se da sua principal atividade, que é o gerenciamento do cuidado. A documentação das atividades de enfermagem constitui um pré-requisito para o cuidado com qualidade, sendo necessário que o registro da informação se apresente de forma sempre organizada, pautada em uma metodologia. É nesse momento que o processo da enfermagem constitui um método importantíssimo para o desenvolvimento na prática do enfermeiro, à medida que sistematiza o processo do cuidado aos pacientes. É por isso que o processo de enfermagem constitui para a autonomia do enfermeiro e para a enfermagem pautada em bases científicas, fornecendo subsídio para a implantação de sistemas de informação, englobando as ações de enfermagem. A necessidade de implantação desses sistemas é hoje amplamente reconhecida, haja visto que eles possibilitam uma melhor qualidade na atenção ao paciente e a avaliação da qualidade de serviços e um intercâmbio de informações intra e interinstitucional. Vamos agora entender a relação entre estrutura, processo e resultado em auditoria. Auditoria de estrutura. A auditoria de estrutura, ela é baseada no monitoramento do local em que se dá o cuidado ao paciente. Inclui a aplicação de recursos como ambiente em que é prestado o atendimento, além de todos aqueles elementos existentes antes da interação entre o cliente e o profissional de saúde, como, por exemplo, o dimensionamento de pessoal, o tempo de espera em setores de atendimento de emergência, os equipamentos de transporte interno do paciente, que são componentes estruturais para o exame da qualidade dos cuidados. Já a auditoria de processo é o processo de trabalho que se deve ser enfocado e analisado quando os indicadores assistenciais apontam falhas no resultado do atendimento de enfermagem. E a auditoria de resultados, ela significa uma mudança de status na saúde do paciente que possa ser atribuída à prestação de algum cuidado. A auditoria de resultados determinam quais resultados foram alcançados em consequências de intervenções específicas de enfermagem. Entendendo a relação entre a avaliação e a auditoria, né? Então, toda vez que a gente pensa em estrutura, a avaliação ela está relacionada entre cuidado de qualidade e a estrutura apropriada. A auditoria, ela enfoca o local onde a assistência é prestada. Quando a gente pensa em processo, a avaliação é utilizada para medir o processo de cuidado e a forma como este foi realizado.
A auditoria, ela vai sempre enfocar as atividades do prestador de cuidados e resultados. A avaliação, ela determina quais os resultados alcançados em consequência de intervenções específicas de enfermagem aos clientes. E a auditoria, ela vai ser enfocada o estado de saúde do cliente e a satisfação com os resultados do cuidado. Então, vamos continuar analisando a relação avaliação versus auditoria. Vale entender que os conhecimentos técnicos, os métodos, entre outros, comumente utilizados na prática da auditoria, quando empregados na fase da avaliação do processo de enfermagem, considera sua aplicação na prática diária da enfermagem. Esse processo é a essência da prática da enfermagem. É ele o instrumento, a metodologia da profissão. Como tal, ajuda o enfermeiro na tomada de decisões, a prever e avaliar as consequências. É uma atividade intelectual, deliberada, na qual a prática é abordada de maneira ordenada e sistemática. É essencial a avaliação dos instrumentos de registros de enfermagem para que haja auditoria da assistência de enfermagem. Segundo Paulina Kurgan, em 2005, é difícil não correlacionar a avaliação dos serviços da saúde com qualidade, até porque a mesma compreende que o conceito da qualidade está embutido no conceito da avaliação. Dessa forma, é imprescindível a estrutura de modelo teórico para sistematizar as ações da auditoria como parte integrante do processo de enfermagem, identificando e analisando os fatores contemporâneos que influenciam o perfil do envolvimento dos profissionais de enfermagem no desenvolvimento de sua prática de trabalho, compreendendo que o caráter operativo da auditoria direcionada à prática diária do enfermeiro pode focalizar o momento da avaliação do processo de enfermagem como subsidiador para a realização de auditoria diária da qualidade da assistência de enfermagem, ou seja, norteia os enfermeiros na execução de elementos da auditoria na sua prática profissional diária, favorecendo uma prática assistencial imbricada com a gerência e vice-versa. Na auditoria de enfermagem, a auditoria concorrente acontece durante o processo de interação do paciente no hospital e tem como o objetivo avaliar a qualidade do serviço prestado no nível assistencial. Na prática, o enfermeiro auditor pode visitar o paciente na enfermaria dos hospitais para conferir as atividades que estão sendo realizadas de acordo com o estabelecido. As atividades realizadas na auditoria de enfermagem. Pois bem, vamos entender as principais delas. Coleta de relatos familiares e do paciente, avaliação do estado do paciente, análise do prontuário e anotação da equipe de enfermagem, análise de recursos utilizados como prontuário, diárias, exames e etc. Checagem das autorizações aprovadas e correlação com as atividades realizadas, reunião com a equipe de saúde quanto ao cumprimento das prescrições médicas e de enfermagem e discussões com a equipe quanto à abordagem alternativas, quando forem pertinentes. Alguns conceitos relevantes que precisam ser entendidos. Então, vamos entender o conceito de conta hospitalar e o conceito de glosa. O conceito de auditoria de conta hospitalar tem como objetivo verificar se a conta enviada para o pagamento final de uma internação confere com o atendimento realizado. Os enfermeiros e médicos auditores analisam a conta hospitalar e correlacionam com o prontuário do paciente, avaliando
a pertinência e conferindo cada item da conta. Já a glosa hospitalar se refere ao não pagamento de diárias, de procedimentos e outros itens da conta hospitalar pela operadora de saúde, por algum motivo identificado durante a realização da auditoria. As atividades realizadas na auditoria de contas hospitalares: verificação dos itens da conta, avaliação do prontuário, análise da unidade de internação, análise dos itens de centro cirúrgico, avaliação de diárias, procedimentos, OPMEs, honorários médicos e demais itens. Vale ressaltar que no final da análise, o auditor aprova ou não o pagamento da conta hospitalar pela operadora de saúde. Agora que nós entendemos o conceito de glosas hospitalares, vamos entender quais são as principais categorias das glosas hospitalares. Então, nós temos a glosa administrativa, a glosa técnica e a glosa linear. A glosa administrativa refere-se à falta de guias de autorização pela operadora e de itens da conta que não foram acordados em contrato entre o hospital e a operadora de saúde. A glosa técnica, ela é sempre aplicada quando o auditor evidencia alguma incoerência no serviço prestado. Refere-se à divergência em relação às condutas técnicas da equipe de saúde, sendo diretamente ligada à assistência ao paciente. Já a glosa linear é quando ocorre, quando o auditor identifica se há informações clínicas suficientes que justifique o uso de determinados itens na conta, como procedimentos realizados, exames solicitados, materiais específicos que são utilizados, entre outros. Bom, eu deixo aqui então as referências bibliográficas relacionadas à aula de hoje, para quem tiver o interesse no aprofundamento dos estudos. E eu encerro o nosso encontro agradecendo a atenção e reforçando que a atividade referente a essa aula de hoje já está disponível na plataforma da faculdade. Não deixem de fazer bons estudos e até o próximo encontro.